Jovem Moody vai ao casamento errado, mas noivo rico a surpreende com um amor impossível. Clara estava nervosa. A pequena cidade em que cresceu parecia um conto de fadas, com suas ruas de paralelepípedos e casarões antigos decorados para o grande dia. Por meses, ela sonhou em se arrumar para o casamento de sua melhor amiga, Anna. Mas o que deveria ser uma celebração de amor rapidamente se transformou em uma confusão digna de novela. Clara, com seu vestido simples, apenas um pouco mais elegante que o que usava no dia a dia, chegou ao local e, devido a um desvio em sua rotina, acabou sentando-se na mesa errada. Assim que se acomodou, olhou ao redor, tentando entender as caras desconhecidas, e então seus olhos se encontraram com os do noivo, Leonardo. Ele era tudo o que Clara admirava em secreto. O sorriso encantador, os olhos que brilhavam como estrelas e um charme natural que deixava todos ao seu redor em silêncio admirado. O coração dela disparou. O que uma jovem como ela estava fazendo ao lado de um dos homens mais ricos da cidade? E o pior, ele estava prestes a se casar, e não com ela. Durante a cerimônia, quando os convidados trocavam olhares de expectativa, Clara e Leonardo trocavam confidências silenciosas. Cada vez que ele se virava para ela, um nó se formava em sua garganta. A tensão no ar era palpável. Ela percebia que ali nascia uma conexão única. Algo inesperado, quase mágico. Mas o que fazer com isso? O relógio estava correndo e a noiva se aproximava. De repente, uma mulher, misteriosa, conhecida no círculo social de Leonardo, surgiu, com um olhar que mais parecia um punhal. Clara sentiu frio na espinha. Era a rival que ele nunca quis, disposta a expor seu lugar naquele mundo de riquezas e segredos. Com cada palavra que saía na boca dela, Clara se sentia menor, exposta em uma bolha de vulnerabilidade. O que uma menina de sapatos simples está fazendo aqui? A pergunta ecoou na mente de Clara. Uma armadilha que fazia o ambiente parecer ainda mais opressivo. Para piorar a situação, ela ouvira boatos sussurrados entre os convidados. Leonardo estava dentro de um compromisso arranjado, uma união forçada pela poderosa família dele. Clara sentiu um aperto no peito, uma dor que pressionava como um abraço insuportável. Como o amor poderia florescer em meio a tanta expectativa e obrigações? A luta dela era interna, enquanto o ambiente externo pulsava com glamuroso e olhares julgadores. O casamento se desenrolava como um filme em câmera lenta. Clara se sentia presa entre o que desejava e o que a sociedade impunha. Ela não queria ser uma intrusa, mas seus sentimentos estavam se tornando cada vez mais claros. Leonardo também parecia angustiado, uma sombra de incerteza no olhar. Eles compartilhavam um mundo que parecia prometer tudo, mas ameaçava arrancar-lhes o que mais queriam. No fim, Clara estava tomada pela dúvida e pelo desejo. O que poderia acontecer entre eles? As expectativas familiares, a rivalidade feroz e o amor proibido se entrelaçavam como uma dança perversa, uma sinfonia de sentimentos contraditórios. O que ela faria quando tudo isso explodisse? Quando o sonho se tornasse uma luta impossível? Tudo estava prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava mergulhada em seus pensamentos quando a cerimônia começou a avançar. O eco dos votos soava distante, misturado ao turbilhão de emoções que a envolvia. Cada olhar furtivo que trocava com Leonardo fazia seu coração tremer, mas a pressão da realidade também era esmagadora. Era um amor indesejado,
uma promessa de dor ao olhar para frente. Enquanto a noiva caminhava pelo corredor, um som estrondoso cortou o ar, fazendo todos se virarem. Era uma porta que se abriu com força, revelando um homem ofegante, com olhos arregalados e uma expressão de desespero. Leonardo, você precisa vir comigo agora. A voz dele soou como um raio em uma tarde ensolarada. Os rostos se contorceram em confusão. A noiva parou, o sorriso congelado em seus lábios. A atmosfera mergulhou em um silêncio tenso, como se o tempo tivesse parado. Clara sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão urgente? Leonardo hesitou antes de se levantar, olhando para Clara como se sua vida dependesse da resposta. Ela apenas balançou a cabeça, sem saber o que dizer. A cada passo que ele dava em direção ao homem, o coração de Clara se afundava. O noivo saiu, seguido pelo intruso, e murmúrios começaram a ecoar entre os convidados. O que estava acontecendo? A tensão era palpável, deixando todos à beira de um colapso. Quando Leonardo e o homem saíram, Clara sentiu uma onda de ansiedade. O que eles estavam escondendo? Ela queria segui-los, mas as regras do evento a mantinham sentada, presa em um lugar que já não parecia seu. O olhar curioso dos outros a incomodava, e ela teve a nítida sensação de ser observada como uma intrusa indesejada. Minutos se arrastaram, e Clara olhou o relógio a cada instante que passava, até que repentinamente um grito cortou o ar. Era o som de vidro quebrando. Clara se levantou, ofegante. O que estava acontecendo lá fora? O que mais poderia acontecer naquele dia? Assim que ela conseguiu alcançar a porta, encontrou Leonardo, pálido e Weitha bem distante. Do outro lado, o homem estava de pé, segurando um celular, a tela iluminando seu rosto alarmado. É a sua mãe, Leonardo. Ela teve um acidente. As palavras do homem eram como facadas. Um profundo silêncio envolvendo o cenário. Clara sentiu seu coração se despedaçar, não só pela dor nos olhos de Leonardo, mas pela revelação que começou a se desenhar. Meu pai precisa de você. É a única chance que temos. O homem continuou. Urgência nas palavras o tornava quase incoerente. As pessoas começaram a murmurar de novo. Agora um frio denso pairava sobre o evento. Clara começou a juntar os pedaços. Leonardo não era apenas um noivo rico. Ele estava preso entre um amor que não podia ter e uma família que exigia dele mais do que podia oferecer. Ele estava sendo chamado para um dever que provavelmente nunca quis. O desespero tomou conta dela. Como poderiam as coisas ter mudado tão rapidamente? Ela olhou para Leonardo, que parecia perdida em um mar de dúvidas e medos. O noivo, que tinha se destacado brilhantemente na cerimônia, estava agora à beira do colapso. O mundo que conheciam começava a desmoronar. E então, um sussurro cortou a multidão. O que a mãe de Leonardo teria a ver com isso? Uma voz ecoou acima das incertezas. Um eco de uma verdade muito mais profunda. Clara sentiu um frio na espinha. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava estar ao lado de um homem como ele. Expectativas, obrigações e agora um acidente que poderia mudar tudo. O que ela estava prestes a entender poderia aniquilar o que ainda havia dos seus sentimentos. E nessa fração de segundo, o futuro deles se tornava uma questão sombrio, esperando por respostas que ninguém poderia oferecer. Clara estava paralisada, seus pensamentos girando como folhas ao vento. O que estava acontecendo? A voz do homem que se aproximou de Leonardo reverberava dentro dela. A expressão de desespero no rosto de Leonardo era um misto de pânico e confusão. O tumulto ao redor rapidamente virou um borrão. Meu pai precisa de você. É a única chance que temos. As palavras do homem ainda ecoavam, e de repente, um movimento sutil na multidão chamou a atenção de Clara. Uma figura familiar emergiu das sombras. Era a mãe de Leonardo, Dona Cecília, uma mulher que sempre teve um ar imponente.
como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Mas estava visivelmente transtornada, segurando a mão do marido, que parecia tão desolado quanto o próprio filho. Cecília! Chamou uma voz alta e clara, rompendo o silêncio. Era um amigo da família, Frederico, que avançou para ficar ao lado da mulher. Mas ele tinha uma expressão que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Clara observou, enquanto a tensão aumentava. Não era apenas um acidente. Havia algo nas entrelinhas que ela não conseguia entender. Vocês precisam voltar para casa. O que aconteceu foi... Eu não posso dizer aqui. Implorou Frederico, olhando nervosamente para os rostos em volta. Um olhar furtivo entre Dona Cecília e o homem trouxe uma nova onda de dúvidas. Clara poderia sentir o tempo esticando, como se o universo estivesse segurando a respiração naquele momento. O que mais poderia acontecer? O seu coração batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. E então ela lembrou-se dos sussurros que ouvira antes, as conversas baixas sobre o noivo e a noiva. O círculo de ricos que se achavam acima de tudo. Mas por quê? E quem era esse homem tão importante que aparentemente se metia entre eles? Outro grito cortou o ar, desta vez mais próximo. Essa não pode ser a razão. Clara ouviu uma voz feminina alta e aguda. Era a rival de Clara, a mulher que a havia ameaçado antes, Lúcia. Ela parecia tão encantadora, mas suas palavras eram venenosas. Leonardo sempre deveria se casar com alguém da altura da família. O que o fez se envolver com alguém tão insignificante? Clara sentiu a raiva crescer dentro dela. Insignificante? Ela olhou para Leonardo e ele estava ali, dividindo-se entre o amor que possivelmente sentia e as obrigações que o prendiam. Mas a resposta dele não foi só um abalo emocional. Ele tomou coragem e gritou, com uma força que surpreendeu a todos. Basta, Lúcia! Você não entende nada sobre mim. Houve um silêncio abrupto. Clara piscou, confusa, enquanto todos os olhares se viravam novamente para Leonardo. A vulnerabilidade dele era palpável. Então, em um movimento drástico, o homem com o telefone se aproximou de Leonardo. Precisamos ir agora. Algo muito pior está acontecendo. E você precisa saber antes que seja tarde demais. Janela da verdade. Clara refletiu rapidinho. O que poderia ser mais alarmante do que um acidente? Seu coração disparou. Quis abrir os lábios para perguntar, mas as palavras falharam. A multidão estava em um frenesi, e ela percebeu que a história que conhecia estava lentamente desmoronando. Então, algo impossível aconteceu. Dona Cecília avançou, o olhar fixo em Clara. Você, garota, venha comigo. Ela falou sem dó, quase como uma ordem. O choque transformou-se em desespero, quando Clara percebeu que precisava ficar perto de Leonardo. Mas a urgência da mulher a puxava. O que estava escondido? O que a mãe de Leonardo queria dela? Havia mistérios emaranhados em segredos dolorosos. Clara engoliu o nó que se formou na garganta, sentindo o peso do mundo nas expectações, enquanto seguia Dona Cecília. Você não pode fazer isso, ecoou a voz de Lúcia, mas era um murmúrio distante. Clara mal notou as reações da multidão, e com cada passo que dava, ela sentiu que a verdade vinha à tona, pronta para explodir como um vulcão. Mas o que aconteceria a seguir? As implicações da revelação poderiam mudar tudo. A linha entre amor e dever estava prestes a se borrifar, e Clara sabia que nada voltaria a ser como antes. Clara seguiu Dona Cecília, seu coração disparado. O peso da situação se acumulava. O que a mãe de Leonardo poderia querer dela? O ambiente ao redor parecia vibrar em uma tensão insuportável. As conversas desvaneciam à medida que se aproximavam, e Clara sentiu os olhares das pessoas nas costas. Assim que chegaram a um canto isolado do salão, Dona Cecília virou-se, sua expressão entre a urgência e a preocupação. Clara, você precisa ouvir isso. A voz dela tremia. O que vou te contar pode mudar tudo.
Não posso deixar que Leonardo entre num casamento sem entender a verdade. Clara engoliu em seco, o nó na garganta, a ameaçando. O que você quer dizer, Dona Cecília? As palavras mal saíram de seus lábios. Ela sentiu o tempo parar. O barulho da festa atrás delas parecia distante, como se houvesse um muro invisível entre seus mundos. A mãe de Leonardo respirou fundo, como se preparasse para enfrentar uma tempestade. Leonardo não está apenas em um compromisso arranjado. Na verdade, ele não é quem você pensa que é. E muito menos a noiva dele. O impacto das palavras dela era como um soco no estômago de Clara. Um turbilhão de perguntas a invadiu. O que você quer dizer? Dona Cecília hesitou, os olhos lacrimejando. Ele é o filho perdido de um magnata. A família dele tem uma história que vai além do que podemos imaginar. E Ana? Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela nunca deveria ter sido a noiva. O compromisso era com outra pessoa. Alguém que podemos não conhecer, mas que está prestes a reaparecer e vai arruinar tudo. Panicada, Clara segurou a mão de Dona Cecília. O que você quer dizer com isso? Quem? É essa pessoa? Mas antes que a mãe de Leonardo pudesse responder, um grito ecoou pelo salão. Clara e Dona Cecília se viraram ao mesmo tempo. Era Lúcia. Ela estava em pé, os olhos arregalados e a voz cheia de raiva. O que você está fazendo aqui, Clara? Você não faz parte disso. A multidão parou, todos os olhares agora fixados nos três. O drama se desenrolava diante deles. Isso não é da sua conta, Lúcia. A mãe de Leonardo disparou, mas Lúcia não recuou. Oh, mas é sim. Você sabe como tudo vai acabar, não sabe? E a verdade que você esconde não se resolverá com uma simples conversa. Clara assimilava as palavras enquanto sua mente girava. O som da briga começou a se intensificar, e de repente, a porta principal se abriu novamente com força. Todos voltaram a olhar. Um homem alto e austero entrou. Sua presença era como um peso que imediatamente alterava o ambiente. Ele usava um terno caro e tinha uma expressão que impunha respeito, ou talvez medo. Leonardo, a voz dele foi como um trovão. Clara sentiu seu coração parar. A figura era familiar. Era o pai de Leonardo, que tinha desaparecido há anos, mas agora estava ali. E a expressão alarmada dos presentes evidenciou a gravidade do momento. O que você está fazendo aqui? Eles não podem saber. A atmosfera tornou-se elétrica. O homem caminhou até Dona Cecília, e a tensão estava nas alturas. Você disse que não estava pronto. Ele se virou para ela. Você arruinará tudo. Clara, o que está acontecendo? Clara sentiu o mundo desmoronar ao redor dela. A revelação a estava sufocando. Como assim? O que foi por trás de tudo aquilo? As mentiras, os segredos, tudo o que ela pensou conhecer. Nada fazia sentido. Mas a única coisa que ela sabia era que aquilo podia mudar tudo. Assim que olhou para Leonardo, viu a expressão de desespero e confusão em seu rosto. A verdade que ligava todos eles era uma bomba-relógio prestes a explodir. E o que mais estava escondido? O que a mãe de Leonardo havia suprimido? O futuro deles estava em jogo, e esse jogo poderia acabar muito mal. Clara se sentia perdida, envolta em um labirinto que tinha tudo para se tornar um pesadelo. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Leonardo e no homem que entrou abruptamente. O ambiente estava tão carregado que, por um momento, parecia que até o ar ao redor se tornava denso, cortado apenas pelo som de suas respirações apressadas. Dona Cecília e o pai de Leonardo, Marcos, estavam agora frente a frente, como se um abismo de segredos os separasse. Marcos, o que você está fazendo aqui? A voz de Dona Cecília era um sussurro angustiado, como se estivesse lidando com um fantasma do passado. A tensão era palpável, e a multidão em volta parecia absorver cada palavra, cada gesto. Clara queria entender.
Queria saber o que realmente estava acontecendo, mas estava tão envolta em confusão que mal conseguia processar. Eu vim porque precisamos conversar. É sobre o que aconteceu com a sua mãe, sobre tudo. A voz de Marcos era grave, mas também transparecia fraqueza. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que tinha acontecido? Todo esse tempo, ela pensou que estava presa em uma história de amor, mas agora parecia que estava no meio de um drama muito maior. Conversar? O que você pretende dizer que justifique aparecer assim no meio do meu casamento? A voz de Leonardo cortou o ar como uma faca. O noivo estava ali, com o olhar fixo em seu pai, mas também na mãe. Clara notou a mistura de dor e raiva em seu rosto. Ele estava balançando entre o que sabia e o que queria acreditar. Leonardo, é hora de você saber a verdade. Marcos insistiu, seus olhos agora cheios de pesar. Seu compromisso com Ana foi um erro. Ela não é a noiva que você deveria ter. E você sabe disso. A confusão na sala se transformou em um lamento coletivo. Clara sentiu os olhares se voltarem para ela, como se suas escolhas tenham desencadeado uma batalha de segredos. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Um grito claro e estridente que destacou a tensão. Clara virou-se e viu Lúcia, sua rival, com o celular na mão. Não, vocês não podem fazer isso. O movimento dela era frenético. Eu sei de tudo. Eu sei quem é a verdadeira noiva. Silêncio. Clara ficou em choque, o coração quase saindo pela boca. A revelação de Lúcia foi um golpe. Que tipo de conhecimento ela possuía? Os murmúrios da multidão se intensificaram como uma onda crescendo antes de quebrar. Cada palavra da rival parecia incitar mais caos. Quem é ela, Lúcia? A voz de Dona Cecília soou firme. Mas Clara percebeu que havia um tremor de medo. O que você sabe? As palavras foram como uma corda em torno do pescoço de Clara, estrangulando suas esperanças. Ela lutava contra o pânico, enquanto a rival estava em sua própria batalha, tentando controlar a narrativa. A verdadeira noiva foi sequestrada. E Leonardo, você precisa saber que tudo isso envolve a sua mãe. A cada frase, o chão sob os pés de Clara desmoronava. O caos se estabeleceu em redemoinhos de segredos, mentiras e desencontros. Sequestrada? O que você está tentando dizer? Leonardo parecia agora perdido, sem saber em quem confiar. A dúvida pairou no ar como uma cortina pesada. E então, tudo começou a se misturar em uma tempestade de emoções. Raiva, desespero, confusão. Sim, eu fui ameaçada. E tenho provas. Lúcia continuou, sua voz se elevando. Vocês não acham que as coisas sempre foram simples? A verdade é que ela, a noiva, não é quem vocês pensam. Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. Tudo o que pensava saber sobre aquele dia, sobre o amor, parecia estar emaranhado em mentiras. E quando o pânico estava prestes a consumir tudo, uma nova figura surgiu na porta. Uma jovem com um olhar determinado. Clara não podia acreditar. Era Ana. Pare, Lúcia. Chega! A voz de Ana ecoou com uma intensidade que cortou o ambiente. Eu vou contar a verdade. E então, todos vão saber que somos mais do que um jogo. Que desafiar a família não é o único jeito de amar. O sussurro da verdade estava prestes a explodir. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estaria escondido? O que aconteceria agora quando tudo parecia tão desenfreado? Uma bomba estava prestes a explodir. E Clara só conseguia se perguntar se conseguiriam lidar com o fardo dos segredos que começavam a emergir. E se tudo o que vivem até agora fosse apenas a ponta de um iceberg, prestes a afundar em águas turbulentas? Clara estava paralisada, os olhos fixos em Leonardo e no homem que entrou abruptamente. O ambiente estava tão carregado que por um momento parecia que até o ar ao redor se tornava denso, cortado apenas pelo som de suas respirações apressadas.
Dona Cecília e o pai de Leonardo, Marcos, estavam agora frente a frente, como se um abismo de segredos os separasse. Marcos, o que você está fazendo? Aqui. A voz de Dona Cecília era um sussurro angustiado, como se estivesse lidando com um fantasma do passado. A tensão era palpável, e a multidão em volta parecia absorver cada palavra, cada gesto. Clara queria entender. Queria saber o que realmente estava acontecendo. Mas estava tão envolta em confusão que mal conseguia processar. Eu vim porque precisamos conversar. É sobre o que aconteceu com a sua mãe. Sobre tudo. A voz de Marcos era grave, mas também transparecia fraqueza. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que tinha acontecido? Todo esse tempo, ela pensou que estava presa em uma história de amor. Mas agora parecia que estava no meio de um drama muito maior. Conversar? O que você pretende dizer que justifique aparecer assim no meio do meu casamento? Ah! De Leonardo cortou o ar como uma faca. O noivo estava ali, com o olhar fixo em seu pai, mas também na mãe. Clara notou a mistura de dor e raiva em seu rosto. Ele estava balançando entre o que sabia e o que queria acreditar. Leonardo, é hora de você saber a verdade, Marcos insistiu, seus olhos agora cheios de pesar. Seu compromisso com Ana foi um erro. Ela não é a noiva que você deveria ter, e você sabe disso. A confusão na sala se transformou em um lamento coletivo. Clara sentiu os olhares se voltarem para ela, como se suas escolhas tenham desencadeado uma batalha de segredos. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Um grito claro e estridente que destacou a tensão. Clara virou-se e viu Lúcia, sua rival, com o celular na mão. Não, vocês não podem fazer isso. O movimento dela era frenético. Eu sei de tudo, eu sei quem é a verdadeira noiva. Silêncio. Clara ficou em choque, o coração quase saindo pela boca. A revelação de Lúcia foi um golpe. Que tipo de conhecimento ela possuía? Os murmúrios da multidão se intensificaram como uma onda crescendo antes de quebrar. Cada palavra da rival parecia incitar mais caos. Quem é ela, Lúcia? A voz de Dona Cecília soou firme, mas Clara percebeu que havia um tremor de medo. O que você sabe? As palavras foram como uma corda em torno do pescoço de Clara, estrangulando suas esperanças. Ela lutava contra o pânico, enquanto a rival estava em sua própria batalha, tentando controlar a narrativa. A verdadeira noiva foi sequestrada. E Leonardo, você precisa saber que tudo isso envolve a sua mãe. A cada frase, o chão sob os pés de Clara desmoronava. O caos se estabeleceu em redemoinhos de segredos, mentiras e desencontros. Sequestrada? O que você está tentando dizer? Leonardo parecia agora perdido, sem saber em quem confiar. A dúvida pairou no ar como uma cortina pesada. E então, tudo começou a se misturar em uma tempestade de emoções. Raiva, desespero, confusão. Sim, eu fui ameaçada e tenho provas. Lúcia continuou, sua voz se elevando. Vocês não acham que as coisas sempre foram simples? A verdade é que ela, a noiva, não é quem vocês pensam. Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. Tudo o que pensava saber sobre aquele dia, sobre o amor, parecia estar emaranhado em mentiras. E quando o pânico estava prestes a consumir tudo, uma nova figura surgiu na porta. Uma jovem com um olhar determinado. Clara não podia acreditar. Era Ana. Pare, Lúcia! Chega! A voz de Ana ecoou com uma intensidade que cortou o ambiente. Eu vou contar a verdade, e então todos vão saber que somos mais do que um jogo, que desafiar a família não é o único jeito de amar. O sussurro da verdade estava prestes a explodir. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estaria escondido? O que aconteceria agora, quando tudo parecia tão desenfreado? Então, uma batida profunda e forte ecoou na sala, interrompendo o momento. Era um estrondo vindo de fora. A porta principal se abriu com um empurrão violento, revelando 2 homens armados. Seus rostos cobertos. O pânico instantâneo se espalhou como fogo em palha seca. Todo mundo no chão. Um deles gritou. A confusão tomou conta.
Clara sentiu seu coração disparar, enquanto as pessoas começaram a gritar e correr. Leonardo empurrou Clara para trás, tentando protegê-la, mas os homens não pareciam interessados em diálogo. Onde está ela? Um deles gritou novamente, forçando um murmúrio de medo na sala. O que estava acontecendo? Quem? Vociferou Lúcia, quase gritando. Você sabe muito bem. O homem com a arma olhou para Dona Cecília. A noiva verdadeira. Temos que levá-la. As peças começaram a se juntar na mente de Clara. E a verdade a atingiu como um soco no estômago. Era tudo conectado. O sequestro, o compromisso arranjado, os segredos. E talvez, apenas talvez, a verdadeira noiva fosse alguém que não estava apenas buscando um amor impossível, mas que representava também um enorme poder e um grande jogo a ser jogado. Foi então que Clara percebeu. Sua vida estava prestes a mudar radicalmente. O amor que parecia tão simples, agora estava entrelaçado em algo assustador e complexo. O que aconteceria agora? Uma escolha tinha que ser feita. E o que antes era uma questão de amor, tornou-se uma luta pela sobrevivência e pela verdade. O futuro não parecia mais claro, mas logo ela saberia que as revelações estavam apenas começando. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Leonardo e no homem que entrou abruptamente. O ambiente estava tão carregado que por um momento parecia que até o ar ao redor se tornava denso, cortado apenas pelo som de suas respirações apressadas. Dona Cecília e o pai de Leonardo, Marcos, estavam agora frente a frente, como se um abismo de segredos os separasse. Marcos, o que você está fazendo aqui? A voz de Dona Cecília era um sussurro angustiado, como se estivesse lidando com um fantasma do passado. A tensão era palpável, e a multidão em volta parecia absorver cada palavra, cada gesto. Clara queria entender. Queria saber o que realmente estava acontecendo, mas estava tão envolta em confusão que mal conseguia processar. Eu vim porque precisamos conversar. É sobre o que aconteceu com a sua mãe, sobre tudo. A voz de Marcos era grave, mas também transparecia fraqueza. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que tinha acontecido? Todo esse tempo, ela pensou que estava presa em uma história de amor. Mas agora parecia que estava no meio de um drama muito maior. Conversar? O que você pretende dizer que justifique aparecer assim, no meio do meu casamento? A voz de Leonardo cortou o ar como uma faca. O noivo estava ali, com o olhar fixo em seu pai, mas também na mãe. Clara notou a mistura de dor e raiva em seu rosto. Ele estava balançando entre o que sabia e o que queria acreditar. Leonardo, é hora de você saber a verdade. Marcos insistiu, seus olhos agora cheios de pesar. Seu compromisso com Ana foi um erro. Ela não é a noiva que você deveria ter, e você sabe disso. A confusão na sala se transformou em um lamento coletivo. Clara sentiu os olhares se voltarem para ela, como se suas escolhas tivessem desencadeado uma batalha de segredos. E então um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Um grito claro e estridente destacou a atenção. Clara virou-se e viu Lúcia, sua rival, com o celular na mão. Não, vocês não podem fazer isso. O movimento dela era frenético. Eu sei de tudo, eu sei quem é a verdadeira noiva. Silêncio. Clara ficou em choque, o coração quase saindo pela boca. A revelação de Lúcia foi um golpe. Que tipo de conhecimento ela possuía? Os murmúrios da multidão se intensificaram como uma onda crescendo antes de quebrar. Cada palavra da rival parecia incitar mais caos. Quem é ela, Lúcia? A voz de Dona Cecília soou firme, mas Clara percebeu que havia um tremor de medo. O que você sabe? As palavras foram como uma corda em torno do pescoço de Clara, estrangulando suas esperanças. Ela lutava contra o pânico, enquanto a rival estava em sua própria batalha, tentando controlar a narrativa. A verdadeira noiva foi sequestrada. E Leonardo,
Você precisa saber que tudo isso envolve a sua mãe. A cada frase, o chão sob os pés de Clara desmoronava. O caos se estabeleceu em redemoinhos de segredos, mentiras e desencontros. Sequestrada? O que você está tentando dizer? Leonardo parecia agora perdido, sem saber em quem confiar. A dúvida pairou no ar como uma cortina pesada. E então, tudo começou a se misturar em uma tempestade de emoções. Raiva, desespero, confusão. Sim, eu fui ameaçada e tenho provas. Lúcia continuou, sua voz se elevando. Vocês não acham que as coisas sempre foram simples? A verdade é que ela, a noiva, desapareceu. Não é quem vocês pensam. Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. Tudo o que pensava saber sobre aquele dia, sobre o amor, parecia estar emaranhado em mentiras. E quando o pânico estava prestes a consumir tudo, uma nova figura surgiu na porta. Uma jovem com um olhar determinado. Clara não podia acreditar. Era Ana. Pare, Lúcia. Chega! A voz de Ana ecoou com uma intensidade que cortou o ambiente. Eu vou contar a verdade. E então, todos vão saber que somos mais do que um jogo. Que desafiar a família não é o único jeito de amar. O sussurro da verdade estava prestes a explodir. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estaria escondido? O que aconteceria agora, quando tudo parecia tão desenfreado? Então, uma batida profunda e forte ecoou na sala, interrompendo o momento. Era um estrondo vindo de fora. A porta principal se abriu com um empurrão violento, revelando dois homens armados, seus rostos cobertos. O pânico instantâneo se espalhou como fogo em palha seca. Todo mundo no chão. Um deles gritou. A confusão tomou conta. Clara sentiu seu coração disparar enquanto as pessoas começaram a gritar e correr. Leonardo empurrou Clara para trás, tentando protegê-la. Mas os homens não pareciam interessados em diálogo. Onde está ela? Um deles gritou novamente. Quem? Vociferou Lúcia. Você sabe muito bem. O homem com a arma olhou para Dona Cecília. A noiva verdadeira. Temos que levá-la. As peças começaram a se juntar na mente de Clara, e a verdade a atingiu como um soco no estômago. Era tudo conectado. O sequestro, o compromisso arranjado, os segredos. E talvez, apenas talvez, a verdadeira noiva fosse alguém que não estava apenas buscando um amor impossível, mas que representava também um enorme poder e um grande jogo a ser jogado. Foi então que Clara viu algo que a deixou sem palavras. No peito do homem, que estava em pé ao lado da porta, uma tatuagem familiar. A mesma que Leonardo tinha, uma marca de nascimento para poucos. O mundo ao seu redor desmoronou. Os olhos de Leonardo se arregalaram enquanto ele encarava o homem com uma mistura de reconhecimento e horror. Você é meu irmão? O silêncio que se seguiu era tão opressivo que Clara mal podia respirar. A revelação chegou como uma tempestade, fazendo a festa parecer um pesadelo. O que mais não tinham? Revelado? O que a família de Leonardo estava escondendo? Todas as certezas que Clara tinha desmoronaram em frações de segundo. E agora, a verdade era mais perturbadora do que qualquer uma de suas piores suspeitas. O futuro deles estava prestes a se transformar em um labirinto de incertezas, e tudo estava prestes a explodir novamente. Clara estava paralisada, os olhos fixos em Leonardo e no homem que entrou abruptamente. O ambiente estava tão carregado que por um momento parecia que até o ar ao redor se tornava denso, cortado apenas pelo som de suas respirações apressadas. Dona Cecília e o pai de Leonardo, Marcos, estavam agora frente a frente, como se um abismo de segredos os separasse. Marcos, o que você está fazendo aqui? A voz de Dona Cecília era um sussurro angustiado, como se estivesse lidando com um fantasma do passado. A tensão era palpável e a multidão em volta parecia absorver cada palavra, cada gesto. Clara queria entender, queria saber o que realmente estava acontecendo, mas estava tão envolta em confusão que mal conseguia processar.
Eu vim porque precisamos conversar. É sobre o que aconteceu com a sua mãe, sobre tudo. A voz de Marcos era grave, mas também transparecia fraqueza. Clara sentiu um frio correr pela espinha. O que tinha acontecido? Todo esse tempo, ela pensou que estava presa em uma história de amor, mas agora parecia que estava no meio de um drama muito maior. Conversar? O que você pretende dizer que justifique aparecer assim no meio do meu casamento? A voz de Leonardo cortou o ar como uma faca. O noivo estava ali, com um olhar fixo em seu pai, mas também na mãe. Clara notou a mistura de dor e raiva em seu rosto. Ele estava balançando entre o que sabia e o que queria acreditar. Leonardo, é hora de você saber a verdade. Marcos insistiu, seus olhos agora cheios de pesar. Seu compromisso com Ana foi um erro. Ela não é a noiva que você deveria ter. E você sabe disso. A confusão na sala se transformou em um lamento coletivo. Clara sentiu os olhares se voltarem para ela, como se suas escolhas tivessem desencadeado uma batalha de segredos. E então, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta. Um grito claro e estridente destacou a atenção. Clara virou-se e viu Lúcia, sua rival, com o celular na mão. Não, vocês não podem fazer isso. O movimento dela era frenético. Eu sei de tudo. Eu sei quem é a verdadeira noiva. Silêncio. Clara ficou em choque, o coração quase saindo pela boca. A revelação de Lúcia foi um golpe. Que tipo de conhecimento ela possuía? Os murmúrios da multidão se intensificaram como uma onda crescendo antes de quebrar. Cada palavra da rival parecia incitar mais caos. Quem é ela, Lúcia? A voz de Dona Cecília soou firme. Mas Clara percebeu que havia um trenir de medo. O que você sabe? As palavras foram como uma corda em torno do pescoço de Clara, estrangulando suas esperanças. Ela lutava contra o pânico, enquanto a rival estava em sua própria batalha, tentando controlar a narrativa. A verdadeira noiva foi sequestrada. E Leonardo, você precisa saber que tudo isso envolve a sua mãe. A cada frase, o chão sob os pés de Clara desmoronava. O caos se estabeleceu em redemoinhos de segredos, mentiras e desencontros. Sequestrada? O que você está tentando dizer? Leonardo parecia agora perdido, sem saber em quem confiar. A dúvida pairou no ar como uma cortina pesada. E então, tudo começou a se misturar em uma tempestade de emoções. Raiva, desespero, confusão. Sim! Eu fui ameaçada e tenho provas. Lúcia continuou, sua voz se elevando. Vocês não acham que as coisas sempre foram simples? A verdade é que ela, a noiva, não é quem vocês pensam. Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. Tudo o que pensava saber sobre aquele dia, sobre o amor, parecia estar emaranhado em mentiras. E quando o pânico estava prestes a consumir tudo, uma nova figura surgiu na porta. Uma jovem com um olhar determinado. Clara não podia acreditar. Era Ana. Pare, Lúcia. Chega! A voz de Ana ecoou com uma intensidade que cortou o ambiente. Eu vou contar a verdade. Então todos vão saber que somos mais do que um jogo. Que desafiar a família não é o único jeito de amar. O sussurro da verdade estava prestes a explodir. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais estaria escondido? O que aconteceria agora, quando tudo parecia tão desenfreado? Então, uma batida profunda e forte ecoou na sala, interrompendo o momento. Era um estrondo vindo de fora. A porta principal se abriu com um empurrão violento, revelando 2 homens armados, seus rostos cobertos. O pânico instantâneo se espalhou como fogo em palha seca. Todo mundo no chão! Um deles gritou. A confusão tomou conta. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto as pessoas começaram a gritar e correr. Leonardo empurrou Clara para trás, tentando protegê-la, mas os homens não pareciam interessados em diálogo. Onde está ela? Um deles gritou novamente, a voz cortante. Quem? Vociferou Lúcia, a raiva em sua voz quase soando como um desafio. Você sabe muito bem. O homem com a arma olhou para Dona Cecília. A noiva verdadeira. Temos que levá-la.
Clara estava paralisada, a mente girando. Era tudo conectado. O sequestro, o compromisso arranjado. Mas antes que pudesse digerir tudo isso, um novo barulho cortou o ar. O som de vidro quebrando. Um outro homem entrou, ofegante. Precisamos ir. Eles estão atrás dela. Marcos virou-se, um olhar aterrorizado. Não, você não sabe o que está dizendo. A tensão se transformou em uma balança. Clara sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Ana olhou para Marcos, seus olhos grandes e assustados. Você sabia, você fez algo. A acusação era explosiva. Mas então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O homem que estava segurando a arma tirou a máscara. Era o irmão de Leonardo, um nome que Clara já tinha ouvido em conversa, mas nunca imaginou que estivesse ali. Ele olhou para Leonardo, que estava paralisado. Mas eu não sou só seu irmão, Léo. Eu sou também seu rival e seu verdadeiro noivo. O grito de Clara se perdeu na confusão. A sala virou um redemoinho de emoções desenfreadas, revelações chocantes e um futuro incerto. A verdade era muito mais complicada do que qualquer um poderia imaginar. E agora, Clara sabia que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma aterrorizante. E o que mais estava por vir? Como lidar com essa nova realidade, quando tudo parecia fora de controle e os laços entre eles se tornavam cada vez mais envoltos em segredos e traições? Clara estava paralisada, as palavras do irmão de Leonardo reverberando na sua mente. Ele não era só um parente perdido, ele era um rival, uma peça fundamental em um jogo que ela ainda não compreendia. O mundo parecia girar em câmera lenta ao seu redor, e o medo começou a tomar conta. Mas tudo isso foi interrompido por uma nova figura que irrompeu na sala. Uma mulher, alta e com uma presença marcante, entrou com um ar de autoridade. Clara não reconheceu de imediato, mas quando viu o olhar decididamente furioso dela, acabou lembrando. Era a mãe de Ana, Nádia, uma figura poderosa e influente na cidade. O que está acontecendo aqui? A voz dela ressoou, determinando o silêncio na sala. Os gritos e murmúrios cessaram, todos os olhos se voltando para ela. A tensão era palpável. Nádia caminhou, seu olhar se deslocando do caos entre os homens armados para os rostos conhecidos. Marcos, o que você fez? Ela indagou, a fúria clara em sua voz. Ninguém ousou interromper. Cada um podia sentir o calor da acusação, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Mas aí, uma transformação abrupta tomou conta da sala. O homem que havia se revelado como o irmão de Leonardo olhou nos olhos da mãe de Ana e com um ar desesperado gritou: "Você não entende! Nós precisamos da noiva verdadeira, senão tudo o que construímos estará em risco." E a confissão rasgou o ambiente, como um grito ecoando nas paredes da sala. Clara sentiu um frio na espinha. A noiva verdadeira? Era como se todas as peças que ainda não se encaixavam, de repente fizessem sentido. O sequestro, o compromisso, tudo isso ligava-se a algo muito mais profundo. Algo que ninguém tinha ousado discutir até então. Nádia virou-se, uma expressão de incredulidade no rosto. "Você está louco! Vamos colocar todos em perigo se você continuar com isso." A tensão subiu ainda mais e o pânico da multidão começou a se agitar novamente. Clara olhou para Leonardo, que parecia atordoado, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. Sem aviso, Lúcia pulou e se aproximou do irmão de Leonardo. "Você não pode simplesmente pegar uma noiva sem consequências." A voz dela estava entre raiva e desespero. "Você não sabe o que isso pode fazer com nossas famílias." E em meio ao caos, outra batida ecoou na porta. Mas desta vez não era um grito ou um pedido de socorro. Era um golpe firme. Com um estalo, a porta se abriu totalmente e à vista de todos surgiu a verdadeira noiva, Ana.
Clara ficou em choque ao ver o olhar de Ana, que carregava uma expressão de determinação e confiança. Chega, Ana gritou, segurando os olhares das pessoas. Eu não sou apenas uma peça no tabuleiro, e você, Lúcia, não vai me controlar mais. Eu sou a única que pode decidir meu destino. O ato de coragem dela cortou o ar como uma faca, provocando murmúrios de espanto entre os convidados. Mas antes que alguém pudesse reagir, Ana se virou para a multidão, seu olhar fixo em Clara. E você, Clara, você é mais forte do que imagina. Você precisa saber. Eu não sou a única que tem segredos. As palavras dela eram um profundo golpe, e Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ana, Clara começou, mas Ana a interrompeu. Escuta, eu fui criada para ser a noiva ideal, mas a verdade é que tudo isso foi decidido por pessoas que não se importam conosco. E há mais, Clara. Tem algo que você precisa saber sobre sua família também. O choque foi direto ao coração de Clara. A revelação de Ana poderia ser uma avalanche que derrubaria tudo o que ela acreditava ser verdade. Os olhares de todos estavam fixos nela agora. O que Ana sabia? Que segredos sua família escondia? E antes que qualquer um pudesse protestar ou entender o peso do que estava acontecendo, os homens armados começaram a se mover para a frente, prontos para agir. Precisamos ir, não temos tempo. A urgência na voz do irmão de Leonardo apanhou todos despreparados. O que tudo isso significava? Nesse momento, Clara percebeu que estava no meio de uma tempestade de emoções e segredos que poderiam destruir não apenas seu romance, mas todo o seu mundo. O que viria a seguir? O que mais? Estava escondido sob a superfície. E qual seria o destino de todos eles agora que a verdadeira batalha estava apenas começando? Clara estava tremendo, o coração disparado. Ana se posicionava, e a tensão na sala aumentava a cada segundo. As palavras dela ecoavam no ar, e o olhar dela, cheio de determinação, fez Clara sentir um misto de esperança e medo. Eu sou mais do que um peão nesse jogo. Pensei que estava aqui apenas como a noiva. Mas há muito mais em jogo. O irmão de Leonardo, ainda em estado de choque, tentou avançar, mas foi interrompido. Não se trata de você, ele gritou, sua voz carregada de raiva. Estamos falando de vidas aqui. Se você não entender isso, todos nós estaremos perdidos. Dona Cecília olhou para Marcos, o ambiente, fervilhando com a agitação. Precisamos pensar, se esses homens estão aqui, isso significa que a segurança de Ana está em perigo, e por extensão, a de todos nós. As palavras de sua mãe trouxeram um momento de calma, mas logo foram seguidas por um clamor nervoso entre os convidados. Ana foi em direção a Clara. A expressão dela seria um pedido silencioso. Clara, precisamos unir forças. Não podemos ser vistas como fragmentos desse jogo. Juntas, podemos fazer isso. Clara sentiu um frio na barriga. A dor no peito se expandiu e a ideia de lutar ao lado de Ana parecia intimidante, mas também emocionante. Mais atrás, as vozes dos convidados começaram a se agitar. A verdadeira noiva? Sussurrava-se. O que está acontecendo aqui? O burburinho crescia, a tensão social revitalizando-se como um fogo prestes a irromper. Logo, um dos homens armados avançou, parecendo impaciente. Chega! Precisamos da noiva. Onde está ela? Mas a entrada de Nádia, a mãe de Ana, fez com que todos se calassem novamente. Ela virou-se para Clara e Ana. Um olhar decidido tomou conta de seu rosto. Ainda há tempo. Se nós as protegermos, poderemos desmascarar essa armadilha absurda. Logo, um aliado inesperado se manifestou. Estamos aqui para ajudar, disse um dos amigos de Marcos, decidido. Sabemos que eles tentam controlar tudo, mas a verdade sempre aparece, mesmo que seja assim, à força. As palavras dele eram encorajadoras. Clara olhou para Leonardo, que a observava com uma expressão confusa. Era hora dele se juntar a eles, de parar de hesitar. Leonardo, estamos juntos até o fim. Precisamos de
Você agora. O jovem parecia hesitante, mas então, como se despertasse de um transe, ele se adiantou. Vocês não vão levar ninguém. Meus amigos e eu nos posicionamos aqui. Precisamos cuidar uns dos outros. As palavras vibraram no ar, conectando todos naquela sala. A luta deles não era apenas por uma noiva. Era pela liberdade de seguirem seus próprios caminhos. E assim, quando o momento decisivo chegou, todos se uniram em um só movimento. Os homens armados sentiram a pressão aumentando e logo se tornaram ingênuos em sua busca. A coragem estava vivendo ali, não na força bruta, mas na junção de corações que jamais aceitariam viver em uma prisão de expectativas. Clara olhou para todos ao seu redor, especialmente para Ana e Leonardo. Uma tempestade de emoções se desenrolava. A necessidade de se firmarem não dizia respeito apenas ao amor, mas à escolha de ser quem realmente eram. Quando as portas da sala se abriram, Clara gritou: "Estamos prontos para lutar por nós mesmos. Chega de segredos." E com esse grito, a sala ferveu com determinação. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, novamente, um homem de terno entrou com uma expressão irônica e, ao mesmo tempo, cautelosa. Parece que não sabem o que estão fazendo. Vocês realmente pensam que estupidamente podem mudar esse jogo? Ele olhou diretamente nos olhos de Leonardo, um brilho ameaçador em seu olhar. Todos prenderam a respiração. O que viria a seguir poderia ser mais do que puderam prever, mas Clara se sentiu mais forte do que nunca. Ela estava prestes a descobrir o que, mas estava escondido, quando de repente tudo o que acreditavam poderia desmoronar novamente. E assim, o turbilhão dos segredos, medos e esperanças deixaram Clara com uma sensação inquietante. O futuro era uma tela em branco, pronta para ser pintada, com cada escolha que fariam. Agora é a sua vez de agir. Não perca a chance de se conectar com esta história incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.